Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o cientista político Juarez Guimarães diz que o Brasil atual vive o drama de um golpe de Estado, com uma piora considerável das condições de vida. Aumentou muito a miséria nas ruas, em todas as cidades brasileiras, é visível, né, a quantidade de pessoas nas marquises, porque aumentou muito o desemprego. O Brasil hoje tem uma taxa altíssima de desemprego, o salário mínimo está sendo reduzido o seu valor, todos os programas sociais foram brutalmente reduzidos. Nós tivemos então essa situação do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizer que o Bolsa Família é um programa escravidão, como se esse programa, que já foi aclamado internacionalmente, que é um programa então que veio exatamente ajudar aqueles brasileiros que estavam passando fome, esse programa é acusado de ser um programa escravidão. Ao mesmo tempo, este governo aprova leis que dificultam o reconhecimento do trabalho escravo, isto é, querendo proteger o trabalho de exploração que realmente escraviza, que cria situações análogas à do trabalho escravo. Então é um escândalo que nós estamos vivendo, o nível de agressividade, de brutalidade, de crueldade com os direitos do povo brasileiro que está sendo vivido. Mas a reação, como eu disse, a reação de consciência, a reação de indignação, a reação das pessoas buscando, então, as formas coletivas de protesto, as formas de luta, é cada vez mais visível e deve crescer muito esse ano. Aí reside a esperança. O senhor, que é um estudioso aí da área da ciência política e também está envolvido com a universidade, a escola pública perde muito com esse governo, professor? Perde demais, porque nós vínhamos construindo, dando os primeiros passos para construir um sistema integrado de educação. Isto é, desde a pós-graduação até o ensino fundamental seriam integrados num sistema cada vez mais público, cada vez mais democrático, cada vez mais integrativo das populações carentes, inclusive se promovendo melhores oportunidades para aquelas pessoas pobres, para aquelas pessoas que sofreram racismo, para as pessoas que sofreram restrições na vida. Isto é, criando melhores condições, inclusive, de abertura educacional, de formação. Nós tivemos anos de intensa melhoria qualitativa das universidades públicas no Brasil, da pesquisa, dos incentivos às bolsas de pesquisa, de intercâmbio, e é tudo isso que está sendo destruído esses anos. Nós temos que interromper essa destruição. Vamos nos lembrar também do que ocorreu com as universidades públicas, as violências que foram cometidas contra o reitor da Universidade Pública Federal de Santa Catarina, que teve que inclusive se suicidou diante das humilhações degradantes que foram feitas a ele, e a violência cometida contra os reitores da UFMG em dezembro do ano passado. Violências deste grau sequer foram cometidas mesmo nos anos da ditadura militar. Então, é um governo contra a educação, é um governo que amaldiçoa a educação, é um ministro da educação que recebeu, logo que tomou posse, aquele ator de filmes pornográficos, zombando de todos os professores do Brasil, de toda a memória, de toda a tradição da educação democrática brasileira. Mas a educação resiste, não é mesmo? Eu penso que o acumulado de avanços registrado no Brasil nos últimos 15 anos propicia um lugar de resistência. A memória dos direitos é muito recente, a memória dos direitos conquistados. Então, esta memória, ela está muito viva. As instituições estão muito ainda firmes na defesa dos seus direitos. E nós devemos lembrar sempre que a força do opressor responde à resistência do oprimido. A linguagem do oprimido, a pedagogia do oprimido, não é mesmo? Como nos ensinou um grande educador. Então, essa pedagogia, essa
esse ensinamento de que a luta educa, que ela forma a consciência e que, ao mesmo tempo, é uma forma de educar para a democracia. Isso está presente, muito vivo, não apenas entre os professores, mas entre os técnicos administrativos e os estudantes que hoje frequentam a escola pública, a Universidade Pública Brasileira. Juarez Guimarães diz também que, para enfrentar todo esse estado de coisas, é preciso aprofundar o conhecimento sobre a democracia, a ideia de soberania popular, de como lutar contra a corrupção e pela igualdade de direitos. Eu penso que a área que nós trabalhamos, que é a área da ciência política, ela tem uma ética, ela tem um objetivo, ela se constituiu para estudar a democracia. A democracia é o regime mais complexo que nós conhecemos, exatamente porque o ser humano é complexo. Ser livre é algo complexo. Construir igualdade no mundo que respeite as diferenças é um experimento complexo. E, portanto, nós devemos aprofundar o conhecimento da democracia, do funcionamento da democracia, do aprofundamento da democracia, da ideia de soberania popular, da ideia dos direitos de cidadania, do que é ser um cidadão, de como lutar contra a corrupção, de como lutar pela igualdade dos direitos, de como lutar, então, para que a própria democracia aprofunde os seus mecanismos de participação popular, de tal maneira a que o povo seja cada vez mais protagonista do seu próprio destino. Eu penso que, então, é hora de estudar a democracia, é hora de defender a democracia, é hora de enraizar a consciência democrática no Brasil, este momento em que ela nos faz tanta falta. O senhor tem também dados aí de uma pesquisa recente que mostra que as instituições e algumas que eram tidas como as guardiãs da verdade, né, e elas estão perdendo essa credibilidade, né? A gente vê a imprensa caindo nesse conceito, a justiça. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa pesquisa para nós. Como esse golpe produzido no Brasil, ele mobilizou as instituições, ele envolveu profundamente o Executivo, o Congresso Nacional e também órgãos de justiça, ele trouxe para a dinâmica do golpe essas instituições. E ao trazê-las, ele vai desacreditando essas instituições. Nós chegamos então a uma situação em que as principais instituições da democracia brasileira, que foram corrompidas pelos golpistas, estão sofrendo hoje um profundo descrédito. Por isso, não são poucos aqueles que defendem que é hora de se estabelecer um compromisso com um plebiscito popular, em que o povo decida pela revogação de todas as leis e atos ilegítimos cometidos pelos golpistas, e, ao mesmo tempo, decida pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, soberana, que possa, então, reconstruir plenamente uma ideia de democracia no país.